E ele falou, aí ela falou, olha, eu quero que você toque no meu aniversário. Eu falei, não, beleza. Aí eu me programei tudo, papapá, Pegou os CDs, fez aquela tudo, seleção tudo, sua. tudo. Aí, beleza, cheguei lá na festa, tinha uma prima dela, de São Paulo, com um monte de CD também. E Ah, aí? E aí você ela comprou começou a back to operar. back. Não, não teve back-to-back. Não deixou você tocar? Não. Ai, Ah, uau. então, sabe o que que eu fiz? Fui pra casa chorar. Não acredito. Não realizou teus sonhos, você tipo, Sozinho. programou pra aquilo e pum, Mas nada, não não realizei. parou aí. E Ah, aí? Essa minha vizinha, que é um doce de pessoa, ela trabalha inclusive com mel, olha que loucura, né? Ela é um doce de pessoa, pegou. Eu acho que os meus pais falaram: olha, ele foi embora meio chateado porque ele não tava Triste. mexendo no No CDs. Aí ela foi lá, saiu da festa dela, foi lá e falou: não, eu quero que você comece a mexer. Nossa, aí eu fui. Aí você voltou de É. novo. Aí eu Saquei, toquei. Aí eu Que toquei. massa. Então sua Aí- primeira experiência Foi foi nessa tocando festa. CD na festa da sua amiga. Exatamente, Olha exato. só. E olha só que loucura. Depois, o irmão dela começou a fazer uma festa que chamava Nós Capota, mas não breca. Imagina. Gente, eu juro, eu não lembro quando foi a última vez que eu contei essa história. É incrível. E aí, na época, os computadores eram aqueles de monitor, sabe? Tipo, gigantescos. Pesadão. O que que eu fiz? Eu peguei, levei o meu computador, porque eu tinha já um programinha de DJ. Ah, já começou E então fui já a tocar. investir ali. Exatamente. Eu lembro naquela época, assim, era Lasgo, sabe? Something. Adoro. Nossa, aí eu comecei a tocar e toquei a noite inteira nessa festa. E já Massa. ali como DJ mesmo, Como porque era, DJ, já mas- remixava, Mas já era um fazia remixado aquilo. muito no automático, né? Porque era num computadorzinho, não era num equipamento CDJ como a gente Sim. opera hoje. Então, assim, foi uma das minhas primeiras experiências Com ali. quantos anos foi isso? Olha, 15, 16, E 17. você já olhava isso como uma profissão ou era o hobby do Gui? Então, era um hobby, porque assim, a gente, como eu falei, como a gente era criado no interior de São Paulo, naquela época, a gente não pensava em DJ como uma profissão. Seria um hobby, né? Sim, sim. Então Só você que queria se formar e como hobby pra Exatamente. tocar nas festas dos Levão. amigos, da família, você iria fazer isso. Exatamente, exato. Ai, que legal. Tudo isso em Brauna, gente. Tudo isso em Brauna. Tá vendo como Brauna? Não é. Ah, Brauna 5 forma mil talentos, habitantes, querida. Mas hoje ainda rola festa, sim, em Brauna, você Então, sabe? né, assim, antes eu lembro que o que bombava em Brauna era os bailes do Havaí. Tá. Toda Baile do cidade Havaí do tem, interior todo- Baile do Havaí com aquela mesona de fruta, Fruta, bandas, dois ambientes, era incrível. E os rodeios. Então, assim, hoje o que predomina lá quando tem é rodeio. Sabe? Tipo, não tem mais. Ou uma festa comemorando o aniversário da cidade. Não Sim. tem mais esses movimentos e baladinhas, sabe? Tipo, Às lá. vezes porque diminuiu o público jovem, né? Às vezes É, o público jovem falou, vou embora, vou sair daqui. É porque hoje tudo se centraliza ali na região, ou em Araçatuba, Birigui, Penápolis. Ah, tá. Se alimenta das outras cidades, né? Exatamente, Ficou mais é. fácil ir pra outras cidades, né? Sempre as pessoas fazem isso, né? É, Sai é. de uma e se concentra numa maior. E aí Exato. você vem de Braúna pra estudar aqui em São Paulo. Escolheu São Paulo ou você falou, não, ou podia ser qualquer cidade que você passasse o vestibular? Então, meu pai foi um ponto assim muito interessante nessa história de decisão, porque eu passei na faculdade de Publicidade e Propaganda em Ribeirão Preto. Que é próximo, mais Que é- próximo, é. né? E em São Paulo. E aí meu pai falou: olha, filho, eu acho que pro seu mercado você vai ter mais oportunidade em São Paulo. Sim. E aí eu passei e falei, meu, é lá que eu vou ficar. Vou estudar. Porque É. aí depois ele já se inseria no mercado mais fácil. Porque voltar pra Braúna como publicitário não daria Não muito daria, certo. Não tem, Mas né, assim, mercado. eu sempre pensei, tipo, em cidade grande. A minha mãe fala que quando ela me levava pra Araçatuba, na cidade vizinha, quando eu era pequeno, que meu pai, ele fez 2 faculdades de veterinária e administração em Araçatuba. E quando Olha a só. minha mãe me levava pra ver meu pai na faculdade, e eu via as luzes da cidade grande, eu fazia assim, ó. Adorava. É. Achava lindo, porque era uma coisa que você não tinha ali, não tinha na tua cidade, não tinha isso. Exatamente, Que massa. exato. Surpreendia. É. E você veio morar aqui, estudou e aí começou a morar com esse pastor? É. Ah, na época da faculdade. Porque assim, o primeiro lugar que eu vim, que eu morei em São Paulo, já foi direto numa república, onde quando eu fui conhecer a faculdade, eu conversei com algumas pessoas e falaram, tal república que é super bacana, são de Próximo pessoas que do lugar. trabalham, estão procurando alguém pra colocar. Então eu fiquei 5 meses nessa república onde o pastor não estava. Tá. Aí depois, o meu namorado da época conhecia esse pastor que estava procurando um lugar para ficar após o término da faculdade dele. E aí a gente fez essa república onde morava eu, ele e o pastor. Só que na época ninguém sabia que eu namorava esse cara.
Era um namoro tudo escondido. Super, não, as pessoas achavam que ele era meu irmão, assim, de tanto Amigão. que a gente tretava, sabe? Tipo, falando, E o nossa, mas briga de nem o irmão. pastor sabia? Nessa época, não. Tá. Nem o pastor. O pastor ficou sabendo depois do meu outro namorado. Que aí sim, aí o pastor teve todo o conhecimento da minha história e etc.